Oi, gente, a nossa aula de hoje tá boa, viu? Porque tem prova assim, ó, só de 2021 a prova. Então, vamos começar com a prova da Quadrix. Vocês sabem que essa prova aí não é a prova de marcar, é aquela prova de CE, certo? Então, no instante, é rapidinho a prova dessas, né? Então, vamos começar. Eu tirei os 4 itens de interpretação, como sempre, porque tinha que voltar ao texto, e o texto era grande, certo? Então, a gente vai ler agora só as questões de gramática que ou eu coloco o texto, que precisa, o trecho do texto, ou então não precisa ir ao texto. Então, a questão 5 diz assim, ó. Na linha 5, a expressão no homem e nos animais. Você já viu aí um paralelismo. Por que, Alete, você já disse que isso é um paralelismo? Olha, esse izinho. Geralmente o i e o ou, eles indicam a vírgula, indicam paralelismo, estruturas paralelas. Ele diz, sem prejuízo à correção gramatical e aos sentidos textuais, poderia ser substituída por em homens e animais. Sim, tanto faz, né? No homem, em homens, e nos animais e animais. Aí, olha, em homens e animais. Então, poderia sim ser substituída porque não mexe na correção gramatical e não mexe também no sentido. Aí você pode perguntar assim, mas a Aliette tinha lá no homem e nos animais. Esse no homem é generalizado. Por isso que pode ser substituído por em homens. Agora, se tivesse assim, naquele homem, não é? Mas não, como diz, no homem e nos animais, é no ser humano e nos animais. Então, o ser humano, homens, pode generalizar, e animais. E olhe que ele tirou o artigo de homens e tirou o artigo de animais. Da mesma forma está generalizado, certo? Então, esse é 5C. O vocábulo que, linha 13, retoma, já disse que retoma. Então, se ele diz que retoma, está dizendo que esse vocábulo que é um pronome relativo. E o pronome relativo retoma o quê? Retoma um nome. Aí diz a expressão, a linguagem cotidiana. Aí eu coloquei aqui porque a gente não sabe qual é a função desse que. A linguagem cotidiana do homem comum tem um conjunto de palavras que designam variações ou tipos de emoções. Aí você vê, não. Quem é que designa variações? É palavras. É essa palavra aí, palavras. Como é que você sabe? Olha o verbo no plural. Quem é que designa variações ou tipo de emoções? As palavras. Não é a linguagem cotidiana. Porque se ele tivesse retomando linguagem cotidiana, então esse verbo designam estaria no singular. Designa. Linguagem cotidiana designa. Então você não pode botar esse linguagem cotidiana no lugar desse quê. Não vai combinar esse sujeito com esse verbo. Mas você pode botar palavras designam. E por que não é conjunto de palavras? Porque aí conjunto de palavras não é um partitivo. E esse conjunto aí é o núcleo do sujeito. Conjunto de palavras designa e não designam. Aí você percebe que realmente não é linguagem cotidiana, nem conjunto de palavras, e sim apenas palavras. As palavras designam variações ou tipos de emoção. Então, aí você vai dizer que não retoma. Por que não retoma? Porque a linguagem cotidiana está no singular. Esse que é sujeito. E quando a gente coloca no lugar a linguagem cotidiana, o verbo deveria estar no singular e não no plural. Então, ele está retomando o que vem imediatamente anterior a ele, que é palavras. Certo? Então, 6, errado. Vamos para a 7ª. Mantenha a correção gramatical e os sentidos textuais a seguinte reescrita do trecho. A cultura não apenas fornece os nomes de um conjunto de emoções, oferece também um discurso sobre suas causas e consequências. Aí ele manda reescrever assim, né? A cultura não oferece apenas os nomes de um conjunto de emoções. A mesma coisa, a cultura não oferece, só que ele colocou fornece em vez de oferece. Fornecer, oferecer, né? Doar, dar, tudo bem. Aí não apenas tem aí, não oferece apenas, em vez de dizer apenas, ele não oferece apenas os nomes. A cultura não apenas fornece os nomes de um conjunto de emoções, oferece também, mas também um discurso, olha aí, o mas também, ele transformou o quê? Dos períodos num período simples. Aí você vai lá em cima e vê assim, olha, a cultura não oferece apenas os nomes de um conjunto de emoções. A cultura não apenas fornece os nomes de um conjunto de emoções. Não muda o sentido. Então, isso aí está realmente correto. Então, 7C. Eu acho que a gente já fez uma questão dessa da Quadrix, né? Parecida com essa, não apenas, mas também. Né? Eu me lembro um pouquinho disso. Na linha 16,
Ele também quer correção gramatical e sentidos textuais. A substituição do vocábulo portanto, olhe, gente, portanto por contanto. Não preciso ir ao texto, porque portanto é uma conclusiva. E contanto é uma condicional. Contanto que você me ajude, eu ajudarei você. Então, se você me ajudar, eu ajudo você, tá vendo? Condicional. E como é que eu posso igualar a portanto? Portanto é conclusivo. Maria correu muito, portanto deve estar cansada. Então, aí dá uma ideia de conclusão e outra dá a ideia de condição. Uma é coordenada e a outra é subordinada adverbial. Então, não tem nada, como diria o Matuto, nada a ver, né? Você poder substituir, manter. A correção gramatical até poderia manter, mas o sentido textual, de jeito nenhum. Então, essa 8 é errada. Aí a 9 ele diz, na linha 27, o emprego do acento indicativo de crase em às vezes justifica-se pela regência da forma nominal vezes. Eita! Nunca o nome posterior é aqui é o regente. É o nome anterior que é o regente. Nem precisa eu ir ao texto. Se você diz, fui à praia. Quem está regendo essa crase é o fui. Quem está regendo, porque ele está pedindo a preposição. Fui a algum lugar, está vendo? Então, nunca numa crase, o nome posterior é o que faz a regência. É o nome anterior à crase que faz a regência. Ele pede um complemento preposicionado e o nome posterior não faz a regência de nada, só é escrito ou é falado com o artigo a ou as, né? Ou é o pronome a ou as, que é o pronome demonstrativo a, as, que é aquela, ou esta, ou essa. Então, nesse caso aí, você não precisa ir ao texto. É um caso de raciocínio. Se vezes está depois da crase, ela não é o regente. Não é a regência da forma nominal vezes. É o que vem antes, certo? Dele é aquilo que pede o complemento. Quem pede o complemento é quem rege. Daí você dizer, o verbo transitivo direto rege o objeto direto, tá vendo? O verbo, o objeto direto depois. Então, nesse caso aí, não precisa ir ao texto. E você diz que isso aí está errado. Porque quem rege é o nome anterior à preposição, que é o nome que pede a preposição. 10. Na linha 36, o elemento O, presente na forma levando o, e o vocábulo suas tem o mesmo referente textual. O que é que eu vou olhar no texto? A quem eu vou remeter esse pronome O e esse outro pronome suas? É fácil. É só você ler e depois botar no lugar aquilo que você acha. Ó. As emoções, nessa perspectiva, podem ser compreendidas como forças impulsionadoras moldadas pela seleção natural, que motivam o sujeito à ação, levando quem? O sujeito. Então, referente de levando quem? O sujeito. Levando o sujeito a fazer uso das capacidades cognitivas desse sujeito. Já achei. Né? Então, sujeito aí é o referente de levando o sujeito a fazer uso de as próprias capacidades cognitivas do sujeito. Então, ele diz que esse O, na presente, né, levando e no vocábulo suas, tem o mesmo referente textual, que é a palavra sujeito. Levando o sujeito a fazer uso das capacidades cognitivas do sujeito, as capacidades cognitivas dele. Então tudo bem. E eu marco essa 10 como correta. Aí vamos para a 11, né? Questão 11. Mantém correção gramatical, isso vai ser constante. É Sebrasp, quando é CSE, e é Quadrix. Mantém a correção gramatical sentido, mantém a correção gramatical sentido. É a mesma coisa quando é CPCOM. Você vai avaliar aqueles itens todinhos, depois descer para marcar quais estão corretos. Sempre é isso. CPCOM é nisso e Quadrix e Sebrasp é nisso de você manter a correção gramatical ou o sentido, né? Aí ele diz na 11 aí, mantém a correção gramatical, a substituição da expressão é estimada pela expressão remonta a. Aí diz, cuja origem é estimada em mais de 2 milhões de anos. Então, fica mais ou menos com mais de 2 milhões de anos, cerca de mais de 2 milhões de anos. Isso é a estimativa que eu dou para a origem dessa coisa da qual está se falando. Aí diz assim, olha, você vai substituir essa estimada pela remonta a. Não. Quando eu digo que remonta a, eu digo que vai a um tempo. Eu digo, por exemplo, assim,
A ida à Lua remonta ao ano a década, vou dizer a década, de 60, não é isso, mais ou menos? 60 e pouco aí. Aí eu digo 68, 67, por aí. Não estou lembrada agora mais não, sou professora de História. Aí ele... Como é que eu digo estimada? É uma estimativa remontar. Não, remontar vai até aquele dado temporal. E estimativa, estimada, é um dado quantitativo. Então, não é realmente para substituir, não. A correção gramatical, a substituição de remontar, cuja origem remonta que ele só está botando aí a estimada em, né? Cuja origem remonta a mais de 12 milhões de anos. Olha, essa daí lá, no gabarito, está dizendo que é errada. Está dizendo que é errada. Mas quando você olha, ele só está pedindo aí correção gramatical. E quando você diz cuja origem remonta no lugar da estimada em, cuja origem remonta a mais de 12 milhões de anos, dá certo. Gramaticalmente não vai ter problema nenhum. Tem um problema aí semântico. Então, essa questão lá, que ele colocou como errada, eu não colocaria como errada, não. Embora eu não tenha colocado aí de azul, porque você não pode substituir, está dizendo que não pode substituir. Mas qual é a justificativa que ele está dando para não substituir? Ele diz, mantenha a correção gramatical, a substituição da expressão. Ele não acrescenta sentido. Então, se ele não acrescenta sentido, ele só está falando de correção gramatical. E a gente sabe que Sebrasp, CESP trabalha assim, correção gramatical, sentido, né? Então, quando ele só fala em correção gramatical, você só vai na correção gramatical. Quando eu vou na correção gramatical, dá certo. Cuja origem remonta olha o A, é um A sozinho, olha, há mais de 12 milhões de anos. Não tem crase nem nada ali para dizer que está errado gramaticalmente, não. Então, esse gabarito aí, eu discordei dele, porque como eu vi só correção gramatical, eu só fui em cima da correção gramatical. E lá ele coloca como errada. É errada, o sentido é errado, mas a gramática está correta, certo? Então, a Quadrix, né, colocou essa questão 11 aí como uma questão errada. Se tivesse feito a prova, eu teria marcado como correta e brigaria por isso, no critério que ele mesmo usou. Ele só usou o critério aí gramatical. Ele não usou o critério semântico. E a gente sabe, eu diria isso, eu já sei que a Quadrix trabalha em algumas questões com critério semântico e critério gramatical. Como ela só pediu gramatical, só leva em consideração gramatical, certo? Então, essa questão merecia realmente ser anulada. 12. Sem prejuízo à correção gramatical, olha, só fala em correção gramatical, está vendo de novo? O elemento de, na linha 49, poderia ser substituído pelo vocábulo por. Aí eu vou logo. Logo, o ser humano reage com alegria quando a busca por alvos. Kelvin, eu errei, então fico feliz de saber que meu raciocínio é o mesmo. Muito bem, Kelvin, pensamos iguais. E você poderia ter entrado, né, se tivesse feito a prova, com o recurso. A gente faz esse recurso aí, a banca só recusa se for banca besta. Aquela banca que não quer ter questão anulada para não ganhar má fama, né? Então, nessa 12, eu vou dizer, olha, logo o ser humano reage com alegria quando a busca por alvos. Então, quem busca por alguma coisa, e eu posso dizer a busca por alguma coisa e a busca de alguma coisa. Tanto faz esse complemento aí dado à busca, tanto pode ser por meio da preposição por, como pode ser pela preposição de. E isso é um complemento nominal. Por quê? Porque se busca é um de verbal. E então, estão buscando por alvos ou estão fazendo uma busca de alvos, tanto faz. E realmente isso aí está correto, mas é um complemento nominal. Mesmo que você diga busca por, não muda a classificação sintática, nem muda o sentido, certo? Então, está correta essa 12. E esperamos vocês na próxima aula e a gente vai estar... Vou falar agora com o pessoal de atendimento. A gente vai estar corrigindo as provas da IDECAM que estão aí assinaladas para um dos próximos concursos, tá? Então, IDECAM, provas de 2021, tá certo? Nós vamos corrigir. Por hoje é só, espero que vocês tenham aproveitado, né? E tchau!